Olá, tudo bem? Eu me chamo Osel Soares e você está no canal Deus Existe. Esse canal tenta, pelas formas mais simples que houver, provar a existência de Deus e que a Bíblia, sim, é digna de aceitação porque é divinamente inspirada. Já convido você a deixar o seu like. Você pode compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Você pode também estar deixando um comentário para fortalecer o nosso canal. Se você não é inscrito por aqui, corra e faça a sua inscrição e ative o sininho para todas as notificações. Vídeo de hoje eu vou começar lendo um versículo que está em Mateus capítulo 19, versículo de número 22, o 23 e o 24. Veja o que diz, veja que interessante diz em Mateus 19. Diz assim: tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico ter o reino dos céus. Aqui eu paro. Eu quero que você preste bem atenção. Eu quero que você assista este vídeo por completo, para que você venha ter a noção da nossa lógica para este vídeo. Primeiramente, nós queremos destacar este texto lido. É um texto muito conhecido de todos aqueles que um dia participaram da igreja ou ainda participam. Mas veja que há uma palavra de destaque ali. Existe uma palavra de destaque. Ali é a riqueza. A riqueza. E a riqueza ali, Jesus ele está falando literalmente da riqueza, literalmente. Não é uma coisa... ele vai usar até uma hipérbole. Quando ele pega o simbolismo do camelo e coloca similar ao ser humano. Quando ele diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha ou de que um rico entrar no reino dos céus. Então ele está fazendo ali uma questão de hipérbole. Mas o contexto ali envolve a riqueza, envolve ali os bens. Então eu preciso que você encarecidamente preste atenção nesse vídeo. Comece a refletir nisso que vamos falar agora. Veja, Jesus ele entra em um diálogo com um jovem que tinha várias propriedades, ou seja, era um jovem promissor, era um jovem rico. Mas veja que quando Jesus toca em ele se desfazer dos seus bens materiais para seguir a Jesus, veja que o texto diz que ele se retira triste. Por quê? Porque na mente daquele jovem ele queria fácil. Ele queria andar nos caminhos de Jesus, mas ele queria ser pego e ser feito de todas as suas riquezas. Ele não queria se desprender daquilo. Mas Jesus sabia, Jesus estava sabendo que ele estava preso àqueles bens materiais, os bens físicos. E o que é que isso tem a ver com o que eu quero falar? Eu quero começar a mostrar, eu peço que você preste bastante atenção, para que você não tome decisões errôneas. Mas veja só, hoje nós temos países, nós temos hoje nações, que o evangelho, ele passou por lá. Ele fez morada lá. Mas hoje
tem países aí, principalmente os países europeus, são os países que mais negam a existência de Deus ou não acreditam em Deus, né? Ou não seguem nenhuma religião. Mas vamos lá. O que é que isso tem a ver com o que Jesus ele falou no primeiro século? O que é que tem de características no que Jesus falou e no que está se ocorrendo hoje? Preste bem atenção que quando eu falei, eu disse que o contexto falava de riqueza. Hoje nós temos a Suécia, a Suíça, a Espanha. São países que são promissores, são países que hoje as suas economias estão lá em cima. O seu PIB nem se fala. Nem se fala. Então, logicamente, que estes países, essas nações, vão ser uma nação ateia. É isso mesmo que você ouviu? Ela vai ser uma nação ateia. Por que ela vai ser uma nação ateia? Por quê? Porque, meu amigo, quando eu abro a minha geladeira, quando eu abro o meu fogão, o meu armário, eu tenho tudo. Meu amigo, quando eu saio na minha garagem, eu tenho 3 carros, 4 carros. Eu escolho o modelo que eu quero sair. Aí eu te pergunto, fisicamente eu necessito professar algum Deus, eu necessito professar alguma divindade ou recorrer a alguma religião, se tudo que fisicamente eu preciso, eu tenho. Então é isto que está acontecendo com os países que socialmente, politicamente, lucrativamente, eles estão bem, eles estão na média alta. Então eles estão negando a existência de um Deus todo-poderoso por causa das suas riquezas, das suas finanças físicas. Veja que Jesus ele disse, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico erguer ou herdar o reino de Deus. Então hoje, preste bem atenção, hoje aparece um grupo aqui do Brasil, tentando desconstruir uma esperança, tentando desconstruir uma crença que por motivos particulares de alguns hoje estão frustrados. Seus sonhos dentro do cristianismo não ocorreram da forma que ele queria. Então ele saiu. E agora ele pega os países considerados de primeiro mundo como exemplo. E diz, a Suécia, a Suíça, a Espanha, tudo são países que não precisam de Deus. Mas sabe por quê? Você tem que prestar atenção nisso. Eles não precisam de Deus, não. Eles precisam de Deus. Eles apenas estão negando que precisam de Deus. Por quê? Porque quando eles abrem os armários, eles estão cheios de comida. Roupa eles têm. Educação está em primeiro lugar. Isso não podemos negar. Então, se eles estão olhando o físico e eles estão vendo que estão repletos de bênçãos, eles logicamente vão começar a negar a existência de Deus. E eles vão até estar sendo colocado em Salmo capítulo 14, que diz o nécio no seu coração, não há Deus, não há Deus. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Por que eles estão dizendo isso? Por quê? Porque todos os dias a economia ela sobe. Todos os dias eles estão com as suas economias lá em cima. Então eles dizem no coração dele, o que me sustenta é o meu dinheiro, o que me sustenta é o meu bem.
mas só que agora nós vamos dar exemplo agora de umas nações que são pobres. Por que você não vai lá na África e procura algum país no continente africano que seja ateu? Por que você não me diz aí, você que gosta de negar a existência de Deus e diz que Deus não existe, por que você não vai lá na África e procura um país e diga, aqui é 100% ateu? Você não vai encontrar. Sabe por quê, meu amigo? Você não vai encontrar? Porque a fraqueza, porque a pobreza, ela está ligada com o cristianismo. Não é que eu estou dizendo que ricos que acreditam em Deus não herdarão o reino do céu, não é isso. Mas eu quero dizer que as pessoas que têm um fim lucrativo melhor, fica muito difícil acreditar em Deus. Por quê? Porque o evangelho, ele é aplicado quando uma alma ou quando o elemento está sofrendo, tanto fisicamente, ou espiritualmente, ou psicologicamente. Então ele vai fazer a procura, do Deus, do cristianismo. Então por isso que essas nações, elas não professam o nome de Deus. Mas veja que eu ainda anotei aqui o número. A população da Suécia hoje, atualizada, ela tem 10.327.589 habitantes. Desses 10.327.589 habitantes, você sabe quantos são cristãos? 275 mil habitantes daquela nação professam o cristianismo. Isso é muito pouco. Mas por que é pouco? Porque o país está numa condição lá em cima. Você quer ver ter um avivamento dentro da Suécia? Começa a economia dela cair. Se a economia dela cair, da Suíça, da Espanha, você vai ver um avivamento do cristianismo lá dentro daquele lugar. Porque o cristianismo é isso. Ele veio para as coisas fracas, desprezíveis, desprezadas, as que não era. Então ele veio para essas pessoas. Então, logicamente, quando eu já tenho, praticamente, eu nego a existência de um Deus. Porque eu vou dizer quem conseguiu foi eu, não foi ele. Mas quando eu sou pequeno, quando eu sou pobre, quando eu sou fraco, e eu começo a enricar, quando eu começo a crescer, quando eu começo a ficar forte, eu vou entender que não foi por força minha, e sim pela força do Deus que eu procurei. Então, ateus, revejam aí os vossos conceitos e até o próximo vídeo.